cidade de Uruaçu, a fim de ingressar no nosso seminário. Ordenado sacerdote em 9 de março de 2001, neste município, ainda na adolescência, ouviu o chamado de Deus: Odie genuite, tu és sacerdos in eterno. Esse odie não é o dia de ontem que se perdera no rol das coisas comuns. Não é o dia de amanhã, é o dia eterno que encerra a preciosa que encerra a poesia de todas as auroras e o fulgor do brilho de todas as manhãs, ineterno. A sua escolha foi então foi anterior à sua existência. Deus manifestou assim uma paciência amorosa, eletiva. Eu te conhecia. Isso não é um simples conhecimento especulativo, é um conhecimento afetivo, eletivo, em ordem à sua missão. Eu já te havia consagrado, já te santifiquei. Isso não equivale à infusão da graça santificante. Santificar, consagrar alguém é instrumentizá-lo, é capacitá-lo, é habituá-lo a relacionar com Deus, envolvendo a ideia de pureza e de transcendência. Conhecer, santificar, consagrar, significa destinar alguém a uma missão sagrada. Jeremias foi consagrado profeta desde o ventre de sua mãe, para derrubar, destruir, arrancar, para depois edificar e renovar. A missão principal do bispo é edificar, renovar a sociedade destruída, apodrecida e adormecida no sono da morte. Veni ut vita habeant é o lema do nosso querido Monsenhor Francisco. Vim para trazer a vida, et abundantius habeant. Eu vim de Jesus Cristo para trazer a vida e a vida em abundância, a vida da graça. O fundamento da nossa fé é só e pode ser Jesus Cristo, a pedra angular da nossa fé, Cristo, Filho de Deus, que nos trouxe a vida. Bento XVI, na carta Porta Fide, diz: o anúncio da salvação em Cristo constitui a essência da igreja e é por meio dele que ela realiza sua missão de reconstruir e santificar a humanidade. No número 2 da mesma carta, diz o Papa: a igreja no seu conjunto e aos pastores nela como Cristo devem pôr-se a caminho para conduzir os homens para aquele que dá a vida em plenitude. Sucede não poucas vezes que os cristãos sintam maior preocupação com as consequências sociais, culturais e políticas do que com a fé, com a própria fé. Enquanto no passado era possível reconhecer um tecido cultural unitário, amplamente compartilhado no seu apelo aos conteúdos da fé e aos valores que ela inspirados, hoje parece que não só é assim em grandes setores da sociedade, devido a uma profunda crise de fé que atingiu muitas pessoas. Palavra do Bento XVI, número 2 da Porta Fide. Jesus Cristo, meus irmãos, reclama de nós bispos fé viva, profunda e ardente.
A nossa vida é absurda e contraditória sem fé viva. Nossa vida apostólica é e será sempre estéril, sem fé irradiante. O bispo vive numa atmosfera de fé. Ao lermos o Evangelho, nota-se logo que é grande a insistência de Jesus Cristo em exigir um ato de fé daqueles que dele se aproximavam. Dos apóstolos, Jesus exige fé total, sem reserva, sem limites. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes: homens de fé diminuta, por que julgais que vos falei por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Esqueceste dos 5 pães e dos 5.000 homens, de quantos cestos recolheram? A Pedro, vindo-lhe ao encontro sobre as águas, e que duvidava e afundava, diz: homem de fé diminuta, por que duvidaste? A fé que Jesus aguarda dos fiéis e a forciore de nós bispos é algo mais do que simples adesão intelectual e verdades abstratas. É o engajamento completo, total, de todo ser à sua pessoa divina. Sei em que acreditei, conheço experimentalmente aquele a quem me consagrei. Esse grito de São Paulo lembra São João, que em suas poucas palavras resumia toda a fé dos primeiros cristãos. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Há um conhecimento que só do amor procede, que se perfaz no dom total. O bispo que não tiver esta fé ardente não saberá responder ao que dele espera o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus. Sem fé profunda, a nossa vida não tem sentido algum. Palavras, gesto, mitra, báculo, genuflexão, pregação, o próprio celibato nada significa. Com fé, tudo se esclarece: cruz, altar, hóstia, cálice, sofrimento, sacrifício, vida e morte. É invisível, torna-se realidade. O invisível torna-se realidade mais consistente do que o visível. O que não passa adquire aos nossos olhos mais apreço do que o que passa. Apoia-se em critérios e valores. A sua claridade encaramos todas as coisas. Além das aparências, vamos atingir em tudo a realidade profunda e verdadeira, a única que conta. Em verdade, a fé, como diz São Bento, a claridade que transfigura. O mundo contemporâneo está impregnado de materialismo. É inútil queixar-se. É hora, e já passa da hora, de restituirmos a luz da fé este mundo descristianizado. Vós sois a luz do mundo. Os anos agitados e caóticos em que nos coube viver são os de uma grande luta, a luta das criaturas para expulsarem o Criador. Quando se fala do perigo do comunismo, não se pretende falar de uma forma de governo ou de um regime econômico, mas da ameaça de se forçar Cristo a retirar-se de nós. Se grande e real é esse perigo, é porque Cristo já foi expulso de muitas nações e de muitas consciências. O comunismo, meus irmãos, é o perigo número 1
do nosso tempo. É o anticristo, é a anti-igreja, uma sementeira de ódio, de violência, de ateísmo e de imoralidade, a bomba atômica para destruir toda a religião, uma peste que se espalhou pelo mundo. Operários e camponeses, embriagados por uma falsa propaganda, mordem a isca de um paraíso quimérico que não haverá nunca. E, no entanto, o nosso povo vai perdendo a fé, abandonando a vida cristã e cresce em um clima saturado de ódio e violência. Já nos adverte o apóstolo no Evangelho: os filhos deste século são mais espertos que os filhos da luz. Enquanto Jesus no Getsêmani permanecia em oração, coberto de suor e sangue, a pequena distância, 3 discípulos dormiam, mas não dormia Judas, que tramava com os inimigos a execução da traição. E como dormem os cristãos, como dormem os religiosos, como dormem os padres, como dormem os bispos, não percebendo o perigo, não nos apressamos em estancar a corrente do mal que paira sobre nosso país. Fazemos como a avestruz que esconde a cabeça sob a asa para não ver o perigo. Enquanto a casa queima, ficamos a discutir sobre meio de como apagar o incêndio. E, no entanto, as chamas sobem e fazem ruir tetos e paredes. Nós, pastores, temos que ser unidos e vigilantes. É a união que faz a força. Cristo nada teve que lhe fosse tão caro quanto a unidade entre os seus. Este foi o objeto da sua oração ao Pai depois da última ceia. Pai, que eles sejam um, como nós somos um, que sejam consumados na unidade. Os pastores devem ser vigilantes. Quantas vezes Jesus no Evangelho repete esta palavra? Vigiai, vigiai, digo a todos, vigiai. Vigiai para que ninguém se iluda de poder permanecer católico e ao mesmo tempo dar o nome ao comunismo ateu. Comunismo é intrinsecamente perverso e mau. Pio XII, e não é possível com ele nenhum colóquio ou encontro. Pio XII agora, antes era Pio XI. Não é possível misturar treva e luz. Eu sou a luz do mundo, proclama Cristo, mas a sua luz celeste é amaldiçoada e abafada nas escolas, onde é proibido ensinar a verdade cristã. Mas onde se inculca na juventude o ateísmo, o paganismo, a imoralidade e o desregramento moral digno só de animais irracionais. O homem está cada vez mais se bestializando, se animalizando, porque está se afastando de Deus. Abafada na imprensa, porque os jornais católicos são suprimidos e queimam-se os livros de reza, bíblias, missais, etc. Abafada nos lábios dos sacerdotes trucidados e dispersados, e onde ainda não são tolerados, como em alguns países, são forçados a calar grande parte da verdade. Eu sou a vida, proclama Jesus Cristo, mas a sua vida é desprezada como uma fraqueza, como uma melancolia, o seu paraíso é escarnecido como um conto de carochinha. Os homens querem pão e prazer cotidiano, o poder e a prepotência,
o domínio e o predomínio, não as fontes da graça, mas os poços de petróleo, gases, os minérios preciosos, o materialismo e o consumismo, é a ganância que domina o mundo. Eu sou a liberdade, proclama Cristo, porém a liberdade defendida pelos seus 10 mandamentos foi repelida como a pior das escravidões. A escola, a imprensa, o rádio, a TV, o cinema, as oficinas, as bolsas, os mercados, os tratados internacionais bradam rebelião contra Cristo. Então, meus irmãos, que nova liberdade nos foi dada, foi instaurada? A que não nos deixa livres para professar a fé da nossa consciência, que nos obriga a fechar as nossas igrejas e a curvar diante das leis prepotentes que se opõem acima dos mandamentos de Deus e nos proíbe de crer e orar ao Deus que nos criou e redimiu. O mundo grita como Lúcifer: não serviam, não servirei. Incumbe-nos a nós bispos testemunhar e gritar: não possamos não loque, não podemos de falar sobre Deus, sobre as verdades eternas, sobre os seus mandamentos, sobre as realidades invisíveis. Estamos com o pé no limite de dois mundos, o visível e o invisível. O visível em que vivemos tem reflexos pagãos, ódio, violência, impureza, ambição, ciúmes, rancores. Incumbe-nos dar-lhes reflexos cristãos. Se nós não os damos, quem os dará? Temos uma responsabilidade tremenda como bispos, como primeiros responsáveis pela implantação do reino de Deus neste mundo. Aliás, é a nossa missão primordial, o anúncio do Evangelho. Jesus Cristo não enviou agrônomos, ambientalistas, fiscais de biomas, mas apóstolos anunciadores do Evangelho. É untes et docete, ide ensinai a todos os povos o meu Evangelho. Foi com essa finalidade de anunciar o seu reino que Jesus escolheu entre os 72 discípulos, os 12, a quem chamou de amigos e deu-lhes o nome de apóstolos, dos quais somos sucessores para transmitir a doutrina de Jesus Cristo. A doutrina de Jesus Cristo e não a doutrina social, política, econômica, não para livrar árvores do fogo da Amazonas, mas para livrar almas do fogo do inferno, não para falar de ecologia, mas para falar de escatologia, não para falar de tecnologia, mas para falar de parousia, nosso fim último. Foi para isso que Jesus enviou os seus apóstolos. Ai de mim se não evangelizar. Quanto mais imerso das trevas se acha o mundo, mais fulgurante deve ser a nossa fé. Nós somos para iluminar aqueles que estão nas trevas e jazem na sombra da morte. Na primeira leitura de hoje, Isaías nos incita: elevai a voz sem receio, subi nos altos montes e dizei à cidade de Judá, e a nós, digamos à cidade do Brasil e que está do mundo: eis o vosso Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, aquele que deu a vida por nós. E São Paulo, na segunda leitura: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se convertam. Mas para isso é preciso de anúncio. E quem são os arautos, os anunciadores?
somos nós bispos, os enviados, os responsáveis. Senhores bispos, nós somos responsáveis pelas almas do nosso povo. O Evangelho de hoje nos apresenta como exemplo o grande João Batista. Fixemos o grande pregador que conversa de penitente. É um imã que atrai todas as classes, homens, mulheres, anciãos e jovens, soldados, escribas e fariseus. Todos falam dele, seus olhos relampejantes, sua pele queimada ao sol, sua barba hirsuta, suas vestes, sua história, tudo impressiona. Ouçamos sua pregação. O reino de Deus está próximo. Fazei penitência. O machado está posto à raiz. O que tem 2 túnicas, dá uma a quem está nu. E o que tem o pão, que o reparta com o faminto. Não exijais mais do que o taxado. Não vos deixeis levar pela concupiscência da carne. Não façais extorsões. Não calunieis. Cuidai com as propinas. Contentai-vos com o vosso salário. Magníficas provas de santidade deu João no deserto e no Jordão. Agora vai coroá-las todas com seu martírio no cárcere de Maqueronte. Naquele castelo vive Herodes Antipas, em companhia pecaminosa de Herodíades, mulher legítima de seu irmão Filipe. O escândalo era público. Os dois viviam em perpétua orgia, desprezando a censura dos escandalizados. E com a sinceridade não mora nas fortalezas régias. Os servidores, os aduladores, coroava até com elogios a vida de escândalo do rei. Um dia aproxima-se do palácio João Batista, e quando viu o rei, a sacada nos pórticos do seu palácio, lançou sem medo contra ele aquela voz vibrante, eco da voz do juiz eterno. Ó rei, não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. O rei teve medo do homem de Deus. João fazia ecoar sua voz nos muros do castelo. Não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. E o rei se calava, sentia o remorso enroscado no seu coração, temia o homem de Deus, revestido da fortaleza do alto. O Batista não tinha mais que uma palavra, uma só, que lançava aos ouvidos do rei, sem eufemismo, sem atenuações, sem falsas branduras. Não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. Herodes, querendo ocultar os gritos da sua consciência, que gritava: não tibi licet, não te é lícito, termina como terminam os covardes, os impuros, atropelando a tudo. A um sinal seu, o verdugo desce ao subsolo, trazendo num prato a cabeça ensanguentada do grande profeta. Aqui está a mais gloriosa vitória do Batista, a vitória obtida sobre os vícios e mancomunados, contra a leviandade de Salomé, contra a luxúria de Herodíades, sobre a vaidade de Herodes, sobre a jactância dos comensais, sobre a frieza do verdugo. O sangue do Batista anatematiza aquele esquadrão de crimes e de criminosos. Morrendo, rende o mais alto testemunho da moral cristã, cumpre seus anelos e a sua profecia. Convém que eu diminua para que Cristo cresça.
o Batista decresceu. Sua cabeça apartada do corpo, sua vida neste mundo se eclipsou. Porém, sua fama, reconhecida pelo mesmo Cristo, arquivada ficou nas páginas imortais do Evangelho. Em verdade vos digo que de todos nascidos de mulher, nenhum é maior que João Batista. Grande no deserto, grande no Jordão, grande no calabouço, grande no céu. Olhemos, caríssimos irmãos, o nosso santo. Ele, com o dedo em riste, parece dizer a todos nós bispos: saí e endireitai os caminhos dos extraviados que vão para as estradas tenebrosas da morte. Mostrai ao mundo Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Mostrai o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Difundi seu nome, pregai o seu evangelho, para que todos conheçam o Salvador. Continuai a gritar que a família é a célula fundamental, é o celeiro da sociedade. Non tenete paura de spalancare le porte di cuore, gritava o Papa São Paulo II. Paulo II, a sociedade passa pela família. Nossa cultura atual, infelizmente, promove uma política contrária à família. Se a família é bem para todos nós, por que ela é tão pisoteada? Por que lhes são negados seus direitos nos parlamentos? Por que, por exemplo, conferir o mesmo nível do matrimônio estável, fiel à vida, aberto à vida, à união livre, consensual ou mesmo homossexual? A nossa missão é defender a família, a moral cristã. Foi para isso que Jesus Cristo nos enviou. Euntes et docetes, ide pregai o meu evangelho. Insisti, oportuno e importunamente, repreendei, ameaçai, exortai, com empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Cumpri a missão de pregadores do Evangelho, consagrai-vos ao vosso ministério. Verbum Domini non est ligatum. É o nosso ministério. A palavra de Deus não pode ficar amarrada, ligada, presa nos lábios do sacerdote, por respeito humano. Nós temos que anunciar Jesus Cristo, meus irmãos, como fizeram os apóstolos, sob ameaça de morte, mas pregaram, anunciaram o Cristo. Qual o pastor que não se sente esmagado ante essas tremendas realidades de almas que desembocam nas consequências eternas? Quem tem coragem de ficar de braços cruzados e de permanecer indolentemente, sem ardor apostólico, sem zelo, sem amor às almas que custaram o sangue de Jesus Cristo? Zelos domus tue cometit me, que ardia no coração de Jesus, se acha amortecido na sua igreja, que se preocupa infelizmente mais com o social, com o político, com o ecológico, que com as almas. Que sunt Cesare, Cesare, et que sunt Dei Deo, Dei Deo. Não confundamos as coisas, meus irmãos. O que é de Deus tem que ser de Deus, é de Deus. Então a igreja, pode alguém perguntar, não pode falar em política? É claro que pode e deve. Veja o que diz a Constituição Gaudium et Spes 74. A igreja tem o dever e o direito de orientar, defender e promover os princípios morais
de toda classe de atividade humana, já que todo ato humano cai no terreno da moral. É bom ou mal, reto ou desordenado. Portanto, a igreja deve julgar esse ato humano e dizer quando ele é bom e reto e quando é mau e desordenado. Também no terreno da atividade política, como de qualquer outra atividade humana, não se pode duvidar da competência da igreja nesta matéria. O que não se pode imiscuir-se com essa política repugnante, nauseante, asquerosa, que tanto mal vem causando há muito tempo ao mundo e especialmente ao nosso país. É urgente reacender o fogo do zelo das coisas de Deus. É verdade que os últimos papas têm se preocupado com essa triste situação de falta de zelo. Até um grito de alarme foi lançado por eles. São João 23. João Paulo I, com as suas belas palestras de catequese. São Paulo VI, São João Paulo II, Bento XVI e Francisco, convocando a todos ao ardor apostólico, ao zelo incondicional pelo reino de Deus. O Papa Francisco até nos convida a sair e sentir o cheiro das ovelhas. Será que as nossas ovelhas ralam a exuberância suave do perfume da graça de Deus? O suave odor Christi, como diz São Paulo, o suave odor de Cristo? Creio que não. A maior parte das nossas ovelhas emana o calor fétido e o aleijão do pecado, embora à margem da piscina sagrada. E por que não entram? A resposta dá o Evangelho: hominem non habeo. Não temos ninguém que nos ajude, que nos dê um empurrãozinho para o banho sagrado da piscina do confessionário. Não temos ninguém que nos ajude. Os que poderiam estar ajudando estão com outras coisas, preocupados com outras coisas, enquanto o corpo de Cristo está se desfacelando. Já está desfacelado. Só aquele que disse: Veniut vita habeant, poderá restaurar essa sua comunidade enferma. Cristo Salvador de todos, também essas almas que caminham com alocado frenesi de paixão para a perdição eterna. Numa visão panorâmica da humanidade, todos podemos constatar crise de fé, ausência de Deus, crise de esperança, atmosfera tétrica, saturada de angústia, de miséria e de dor. A humanidade vive sem a graça de Deus, portanto, na desgraça de Deus. Tudo que estamos sofrendo, temos por aí, é porque o nosso povo vive na desgraça de Deus, afastado de Deus. Ou ganhamos esse mundo que se corrompe entre nossas mãos, ou receberemos a maldição de Deus. Maledictus qui facit, maldito aquele que faz fraudulentamente as coisas de Deus. A nós nos cabe ser luz, sal, fermento para essa sociedade apodrecida, violenta, pansexual, narcisista, hedonista, individualista, enlouquecida, desvarada, desequilibrada, uma sociedade dessorada, entibiada, assediada. Onde está Jesus Cristo? Onde Jesus Cristo já não é conhecido nem amado. O pobrezinho de Assis
lançava aos quatro cantos o apelo angustiado: o amor não é amado. É preciso que o amor seja amado. Amor ametor, é preciso que o amor seja amado. Hoje o amor é desconhecido, como diz São João Batista: no meio de vós está quem desconheceis. Não só desconhecido, mas desprezado, blasfemado, injuriado. Ele não só uma verdadeira cristofobia, mas também uma maldita sacrofobia, que tudo que se diz respeito a Cristo é o sagrado. Nesses dias tenebrosos em que Cristo é desconhecido, a fé é rejeitada e a sociedade mergulhada nos pecados mais vergonhosos, ouçamos atentamente a voz de Deus dirigida a São Francisco: não vedes como minha casa está em ruínas? E nos reclama a reconstruí-la. É nossa obrigação e dever de bispo reconstruir a casa de Deus. Levantemo-nos como outros Francisco, para defender a honra e a glória de Deus. Não percamos tempo com bagatelas que não nos pertencem. O retorno das massas sem fé em Cristo está nas nossas mãos. Reconduzir as almas é a arte das artes, a ciência da ciência é a bondade de Deus que se dispensa pela graça. Ó Senhora Aparecida, aqui com título de abadia, Rainha e Padroeira do Brasil, estrela da evangelização, que recebesse na anunciação o verbo de Deus no corpo e no coração. Dai-nos nesse Natal que se aproxima o vosso Filho Jesus, luz do mundo, para que saibamos também nós, pastores, ser luz para as consciências adormecidas. É este o nosso papel, fazer que o mundo conheça aquele que disse: eu sou a luz e o caminho, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém. Neste momento, dando continuidade ao rito de ordenação, conforme o costume, o eleito faz o seu propósito diante da nova missão que lhe foi confiada. Acompanhemos sentados. Conforme o costume dos santos padres, aquele que é escolhido para bispo deve ser interrogado diante do povo quanto à fé, à sua futura missão. Assim, caríssimo irmão, queres desempenhar até a morte a missão que nos foi confiada pelos apóstolos e que por imposição de nossas mãos te será transmitida com a graça do Espírito Santo? Quero. Queres anunciar o Evangelho de Cristo com fidelidade e perseverança? Quero. Queres conservar em sua pureza e integridade o tesouro da fé, tal como foi recebido dos apóstolos e transmitido na igreja sempre em toda parte? Quero. Queres edificar a igreja, corpo de Cristo, e permanecer na sua unidade com o colégio dos bispos, sob a autoridade do sucessor do apóstolo Pedro? Quero. Queres obedecer fielmente ao sucessor do apóstolo Pedro? Quero. Queres, com teus colaboradores, presbíteros e diáconos, cuidar do povo de Deus com amor de Pai e dirigi-lo no caminho da salvação? Quero. Queres, por amor de Deus, mostrar-te afável e misericordioso para com os pobres e peregrinos
e todos os necessitados. quero, Queres, como bom pastor, queres procurar as ovelhas errantes e conduzi-las ao rebanho do Senhor? quero, Queres orar incessantemente pelo povo de Deus e desempenhar com fidelidade a missão do sumo sacerdócio? quero com a graça de Deus. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Ao convite do bispo ordenante principal e voltados para a cruz, em pé, permaneceremos unidos em profunda oração, entoando a ladainha. E Monsenhor Francisco Agamenilton se prostrará diante do crucifixo, num gesto de total entrega. Oremos, irmãos e irmãs, para que Deus Todo-Poderoso derrame com largueza a sua graça sobre esse servo escolhido para o serviço da igreja. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, ó Virgem Imaculada, rogai por nós, Senhora da Abadia, rogai por nós, São José, rogai por nós, rogai por nós, ó anjos do Senhor, rogai por nós, Miguel e Rafael, rogai por nós, de Deus os mensageiros, rogai por nós, Arcanjo Gabriel, rogai por nós, rogai por nós, Santana e São Joaquim, rogai por nós, Isabel e Zacarias, rogai por nós, João o precursor, rogai por nós, Lázaro e Marta, rogai por nós, rogai por nós, São Pedro e São Paulo, rogai por nós, Santo André e São Tiago, rogai por nós, São João e São Tomé, rogai por nós, São Judas Tadeu, rogai por nós, rogai por nós, São Tiago e São Filipe, rogai por nós, São Bartolomeu, rogai por nós, São Mateus e São Simão, rogai por nós, São Matias, rogai por nós, rogai por nós, Estevão e Lourenço, rogai por nós, São Cosme e Damião, rogai por nós, Inácio de Antioquia, rogai por nós, Mártir Sebastião, rogai por nós, rogai por nós, Maria Madalena, rogai por nós, Inês e Luzia,
Natividade, rogai por nós, Perpétua e Cecília, rogai por nós, rogai por nós, Gregório e Atanásio, rogai por nós, Basílio e Martinho, rogai por nós, São João Damasceno, rogai por nós, Ambrósio e Agostinho, rogai por nós, rogai por nós, São Francisco e Santa Clara, rogai por nós, São Francisco Xavier, rogai por nós, João Maria Vianney, rogai por nós, São Bento e São Domingos, rogai por nós, rogai por nós, Santo Antônio de Pádua, rogai por nós, São Pio de Pietrelcina, rogai por nós, São João Bosco, rogai por nós, Teresinha de Jesus, rogai por nós, rogai por nós, Santa Teresa, rogai por nós, Santa Rosa de Lima, rogai por nós, de Sena Catarina, rogai por nós, São João Paulo II, rogai por nós, rogai por nós, Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós, Santa Paulina, rogai por nós, Santo Antônio Galvão, rogai por nós, Santos Mártires Joaçu e Cunhaú, rogai por nós, rogai por nós, Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós, José de Anchieta, rogai por nós, Beata Linda Alva e Donizete, rogai por nós, todos os santos e santas de Deus, rogai por nós, rogai por nós. ó Senhor, sede a nossa proteção, Ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo mal, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis da morte eterna. ouvi-nos, Senhor, Vos pedimos pela vossa encarnação, ouvi-nos, Senhor, pela vossa morte e ressurreição, ouvi-nos, Senhor, pela efusão do Espírito Santo, ouvi-nos, Senhor, apesar de nossos pecados, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conduzir e proteger a vossa igreja, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conservar em vosso santo serviço Papa, os bispos e todo o clero, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar este eleito, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar e santificar este eleito, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar, santificar e consagrar este eleito, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis manifestar a vossa misericórdia a todos os que sofrem tribulações, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conservar-nos e confortar-nos no vosso serviço. ouvi-nos, Senhor, Jesus, Filho do Deus vivo, ouvi-nos, Senhor, Cristo, ouvi-nos.
Atendei, ó Pai, as nossas súplicas, para que eu derramar de sobre esse vosso servo a plenitude da graça sacerdotal, desça sobre ele a força da vossa bênção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ainda em pé e em silêncio, o bispo ordenante principal imporá as mãos sobre a cabeça do eleito. Gesto esse, seguido pelos demais bispos. O livro do Evangelho será colocado sobre sua cabeça e do eleito, e assim permanecerá até o fim da prece de ordenação.